Ei, cheguei. Cheguei. 20 de janeiro de 2021. Ontem à noite eu contei como que nasceu o Foto Estúdio Simone. Quem viu? Quem viu? É meia hora. Aí hoje na parte da manhã eu já acordei o Herbert. Não, quer dizer, ele acordou primeiro do que eu. Aí eu levantei. Eu já levantei e já falei assim, Herbert, você tem que assistir, né? Você não vai sair enquanto você não assistir. Porque, nossa, eu intimei o Herbert para assistir, porque eu fui... Teve até os roncos dele, então eu tive que mostrar. Aí fiquei conversando com ele, né? Ele não tá achando ruim, não. Ele tá gostando. Ele tá gostando. Vitória também, mas... Vitória falando assim que pelo menos eu não me envolvo com política. Por isso que tá gostando também. E... Então, ontem, quem assistiu no finalzinho, eu terminei cheia de posezinhas do Foto Estúdio Simone. Aí virei demais o rosto, ficou até um ângulo bem feio, sabe? Bem rosto redondo, bem cheinha, né? Aí eu falei assim, não, esse ângulo não. Porque eu tenho mania de pegar o cliente, eu fico rodando, eu viro o cliente de cabeça para baixo até achar o melhor ângulo dele, né? E como eu sou da época do filme, a gente só batia quando tinha certeza. Quando tinha certeza que a foto ia ficar, que eu tava pegando o melhor ângulo, que a foto ia ficar bacana. Entrou Romildo Ramos. Deus abençoe você. Aí, quem tá assistindo, manda um recadinho falando que tá acompanhando. Cada live que você assistir, você escreve que já assistiu. Ok, coloca um ok, já assisti todinha. Aí vocês vão... Eu fiz muitas, né? Eu fiz muitas já. E agora, para ligar aqui, eu tava já... Na hora que eu sentei para ligar, eu falei assim, gente, eu esqueci a senha. Gente, tem anos e anos. Olha como é que tá a minha cabeça. A senha é essa. A senha desse computador, a vida inteira foi a mesma. Eu esqueci. Eu fiquei nervosa e eu bati várias vezes e fui piorando a situação. Eu falei assim, é por isso que eu tenho que filmar mesmo, eu tenho que gravar antes que eu esqueça tudo. Minha cabeça não tá boa, mas não. Eu liguei lá pro Herbert, eu não tenho costume de ligar pro Herbert, para perguntar a senha. Eu briguei com o Vitor, que era para ele entrar aqui e arrumar esse computador para eu poder entrar. Fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Achando assim que... Mas não era não, tipo assim, é eles que fizeram, porque eles têm mania de desligar o computador, desligar o telefone, sabe? Para mim não mexer. Eles me controlam. Consegui. Aí, tá vendo? Consegui. Aí eu tive que ligar e desligar esse computador várias vezes até que eu consegui. Tá vendo? A memória, gente, ela é falha. Ela falha. E eu já tô ficando assim, eu esqueço tudo, custa lembrar. Por isso que eu tenho que fazer isso. Por isso que eu tenho que escrever, eu tenho que contar as minhas histórias antes que piore a minha situação. E a fotografia traz de volta, né? Pelo menos se eu esquecer um dia, eu vou ter tudo anotado.
né? Aí eu tava falando que eu fiz as poses, achei tão bonitinho o final da live ontem à noite, eu fazendo as poses, aí ficou um ângulo horroroso, aí eu falei assim, não, né, não é, ângulo feio eu não bato não, eu só bato, eu procuro e bato só os melhores ângulos do cliente. Aí eu falei, contei lá a história, que eu fui na feira, comprei chapéuzinho, e ali foi minha primeira compra na Feira Hippie, em 1994. Hoje, eu não jogo nada fora, eu cuido, sabe? A roupinha, florzinha que eu usei em 94, eu tenho guardado até hoje. Sabe os Parmalat? Quem fez foto comigo nos Parmalat? Depois, conforme vocês forem escutando essas lives, vai deixando um recado aí. Eu tenho as roupinhas do Parmalat até hoje, entendeu? Eu tenho uma roupinha do Exército, meu amigo Cláudio, da igreja, toca, né? Os colegas do Renato, lá da Igreja Unida, ele serviu o Exército. Ele é carioca, o Cláudio. Ele morou lá em casa há um tempo, sabe? Aí ele me deu uma roupa uma blusa, uma roupa do Exército dele. Eu fui, cortei e fiz pequenininha para mim poder fotografar as crianças. E eu tenho essa roupinha até hoje, já fotografei, perdi a conta. Então, tudo que eu fotografei, todos os acessórios eu tenho até hoje. Então, assim, graças a Deus eu tenho espaço para guardar, porque a parte de cima é do tamanho da minha casa, aqui embaixo. Então eu tenho tudo guardadinho e não jogo nada fora. E eu brigo com os meninos e falo assim, nunca é para jogar nada fora, sabe? Isso é patrimônio de família, uma florzinha de pôr no cabelo. Até coloquei a florzinha, tá vendo? Uma florzinha. Porque eu não quero que jogue, quando eu morrer não é para jogar nada fora, porque assim, precisou de um leite, fotografa, tem os acessórios, tudo, tem os cenários, fotografa e compra o leite, entendeu? E é da família, é patrimônio da família, é de todos os brinquedinhos, que essa hora que é fora de moda, mas eu conservo, eu sei o preço que eu paguei por cada coisinha, sabe? Eu sei o valor. Então, aí, ontem eu falei que fui na feira, comprei os acessórios, aqui é a florzinha. Então, o Foto Estúdio Simone, ele é assim, é a moda antiga. Hoje é mais paisagem, pôr a mão, colocar chapéu. Eu tenho chapéu de todas as cores. Eu explorei o vermelho aqui agora. Por que eu explorei o vermelho? Porque eu adoro vermelho. Inclusive, eu tô até com um vestido vermelho. Eu adoro vermelho. Só que ele até que assim, eu coloquei embaixo porque eu tô sentindo muito calor. Então, é o chapéu, né? Aquele que eu usei ontem à noite. Tem chapéu, tem flores de todos os tamanhos, olha. Aquela grande, média, de criancinha. Vai diminuindo o tamanho das florzinhas, tá vendo? Lacinho. Tem, olha só. Aqui, olha. É assim. Entendeu como que é o Foto Estúdio Simone? Tá. Então, eu vou ficar com esse. Brinco. Eu explorei o vermelho aqui agora só para explicar. Os acessóriozinhos, eu vou trocando de acessório rapidinho, viro de um lado, viro do outro, coloco tudo bem pertinho de mim.
Aí quando eu fui fazer faculdade de fotografia lá na FAF, 20 anos fotografando, eu fui fazer faculdade só de fotografia. Foi a primeira classe de fotografia em Minas Gerais, quando abriu. Eu fui por curiosidade, porque quando eu comecei a fotografar, não tinha curso, não tinha matéria fotografia. Tanto é que o primeiro vestibular que eu fiz em 1991 foi odontologia. Eu cheguei na fila para fazer inscrição para o vestibular na Federal, em 91. Aí, o que eu ia fazer? Que matéria que eu ia fazer? Aí, na época, eu fui por impulso, né? Fui por impulso. Eu falei assim, eu vou tentar odonto. Maior bobeira que eu fiz, porque se eu tivesse feito psicologia, belas artes, eu tinha passado, porque odontologia precisava de bastante pontos. Aí eu não passei em odonto. Então, assim, se eu não fosse fotógrafa, assim, graças a Deus que... Aí eu vou... Foi bom que segue a mesma linha, né? Se eu tivesse passado na Federal, né? Eu tinha feito odonto. Arrependi, porque aí minhas amigas que fizeram as outras matérias entraram na faculdade, aí umas foram fazer, quem não passou foi fazer curso. Foi aí que eu entrei, vou só dar uma introduçãozinha nessa história. Então eu fiz o vestibular, não passei, fiz para odontologia, e as minhas amigas, a gente foi procurar cursinho pré-vestibular. Então, o que aconteceu? Era na rua do Shopping Cidade, eu esqueci o nome da rua agora, onde era o Cromos, pré-vestibular. Então foi um tanto de amigas lá para a gente saber quanto que era para poder fazer cursinho, né? Pré-vestibular. E na mesma rua, aí eu fui. Não tinha passado, né? No vestibular. Eu fui lá, fiquei sabendo o preço do Cromos, do cursinho pré-vestibular, muito caro. Eu não tinha condições nenhuma de fazer. Eu lembro que é perto do Shopping Cidade, até que tem um morrinho assim que desce. O Cromos tem assim, Amazonas, tem aquele morrinho que desce. Eu vou procurar o nome da rua certinho. E o Cromos fica bem ali. Aí era muito caro. O meu pai, na época, me deu... Eu fiz só umas 10 aulas, entendeu? Eu cheguei a fazer. Ir no cursinho. Só que eu não continuei, porque estava muito caro. E naquela época, meus pais separados, situação muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu fui subindo o morrinho, triste, porque eu não ia ter condições de fazer o pré-vestibular para passar na Federal, né, no final do ano. Aí quando eu tô subindo na mesma rua do cursinho, do Cromos, na mesma rua, eu vejo precisa de recepcionista, uma placa, lá na Sonora. Eu vejo a placa, precisa de recepcionista. Eu tinha que trabalhar, né? Tirei o segundo grau, não tinha condições de fazer o cursinho pré-vestibular. Na mesma rua, eu vou procurar um emprego. Aí eu vejo a placa, precisa de recepcionista, na loja de fotografia. E eu fui entrando na loja para saber mais informações. Eu fui entrando. Aí, eu sou muito entrona, né? Eu fui entrando lá pra dentro. Aí eu cheguei na beira do estúdio e vi uma fotógrafa, até
Maria é o nome dela. Uma fotógrafa fotografando. Ela estava fotografando e eu estava achando lindo aquilo dali. Ela fotografando aquela criança, sabe? E eu fiquei lá esperando, porque eu estava esperando informação e ver naquele ambiente, sabe? Aí eu lembro que na hora que eu vi ela ajeitando o cabelo da criança, fazendo as poses, arrumando, sabe? Eu falei assim, nossa, eu consigo arrumar cabelo, eu consigo fotografar, eu consigo fazer isso. Eu mesmo ficava pensando assim, eu sei ajeitar, tipo assim, eu apaixonei com aquilo dali. Então, eu fiquei um tempinho só observando, eu entrei naquela loja, fiquei só observando. Aí eu fiz a ficha, levei lá perto da Católica Cabral, não sei o que é Cabral, o bairro onde fica o escritório, e fui logo falando fui logo falando. Peguei como recepcionista, ganhando um salário mínimo. Aí eu fui logo falando assim. Aí eu entrei. Aí eles me chamaram na mesma semana, rapidinho eles me chamaram para poder trabalhar. Eu entrei na Sonora como recepcionista, fazendo a ficha das crianças, né? E eu sei que o estúdio que eu entrei, a fotógrafa ia ganhar neném. Ela ia pegar licença para poder ganhar neném. Aí a supervisora era a Vânia Papa, a supervisora de todas as lojas. Aí eu virei para a Vânia Papa e falei assim, eu fiz amizade com ela, né? Que ela foi lá na loja, que ela fazia rodízio, cada hora estava numa loja. Eu falei assim, Vânia, eu sou nova aqui, mas eu quero aprender a fotografar. Quando tiver oportunidade, você me ensina a fotografar? Como é que eu faço para fazer um curso de fotografia? Aí ela falou assim, eu tô treinando meninas para fotografia. Você quer? Quero. Porque vai precisar de fotógrafa, porque a fotógrafa vai entrar de licença, porque ela estava grávida. Ela estava grávida. E entrar de licença para poder treinar. Eu estou treinando várias meninas. Então, e colocou meu nome lá. Para poder assumir o lugar da fotógrafa que ia sair para ganhar neném, né? Ia entrar de licença. Aí começou, a Vânia Papa começou a dar o curso para mim. E é que nem eu falei, na hora que eu fiz esse curso lá no Sonora, eu já entrei na frente, tipo assim, porque nessa época eu já tinha um colega fotógrafo que me ensinava dentro do ônibus, assim, olha, como é que põe filme? Como é que eu confirmo se o filme está bem colocado? Você vai na manivelinha, puxa, aí você se travar é porque o filme está agarradinho. Na hora que você puxa a alavanquinha, vai rodando. Então, vai rodando quer dizer que o filme está bem colocado. Porque às vezes a gente coloca o filme na máquina, bate, e não roda. Porque aconteceu isso no dia que a gente ficou treinando fotografia. Quando bateu, o filme era de 36, já tinha batido 40, 50 fotos. E o filme não acabava. Gente, esse filme aqui tem mais de 36, mas não era porque o filme estava mal colocado. Então era uma turma de meninas aprendendo a fotografar. E como que a gente aprendia? Uma fotografando a outra. Eu fotografava as meninas me fotografavam, entendeu? E fazia aquele rodízio, cheio de moça. Então, e eu já saí na frente, sabe? Porque eu sempre fui muito jeitosa. Então, por que eu saí na frente? Inclusive, a Sonora, ela deu pra gente essas fotos. Eu tenho essas fotos.
As fotos que as meninas bateram minhas, treinando fotografia. Eu tenho um albinho aí cheio de foto. Elas treinando. Você entendeu? Em mim. Então, no dia do treinamento de fotografia, eu tenho essas fotos e vou postar depois aqui para vocês verem. Então, as minhas fotos, elas estão descabeladas, elas não estão bem enquadradas e elas não estão bem focadas. Que isso é ótimo, né? Ótimo assim. As meninas bateram as minhas fotos, só que minhas fotos não estão perfeitas. Mas as fotos das meninas ficaram ótimas. Ficou enquadradinho, ficou focado. Porque o foco era diferente. A objetiva era assim, era com a boca. Como é que eu sabia? Como que eu tinha? Eu aprendi de ouvir, olha só. Ouvinte. O meu nome, o significado do meu nome é ouvinte. É, né, Simone, depois olha no dicionário lá, significado. De ouvir. A objetiva profissional, como que você coloca a foto no foco? Ela tem, você olha dentro da lente, tem um quadradinho. Tem umas bolinhas. Aí tem um risco. Se a boca tiver torta, assim, olha, a boca tá assim, você vai na boca da pessoa, tá desfocado. Tá desfocado, você vai rodando. Aí, se a boca tiver certinha na linha da boca, a foto tá focada. A máquina analógica, você tem que focar a fotografia. Então, as fotos das meninas ficaram desfocadas. As minhas fotos que eu tenho, tá desfocada, não tá enquadrada. Meu cabelo não tá legal. Então, foram dicas que eu fui recebendo do meu amigo dentro do ônibus que me fez disparar na frente, entendeu? As fotos dela ficaram focadinhas, que eu levava a máquina na boca, enquadrava, eu coloquei o filme na máquina direitinho, eu conferia, aí eu via que estava batendo, porque rodava, a manivelinha ela rodava, cada vez que eu puxava a manivelinha rodava. Então, o principal no estúdio da Sonora era isso, porque o estúdio já era todo montadinho. A Vânia Papa, ela já regulava. Ó, o flash já não saía do lugar. A abertura da Nikon, a gente colocava um durex, era 5.6. Era um durex, porque era de arco, a luz era só uma. Então, como a gente mexe muito, para não sair do 5.6, a gente já colocava o durex. A única função da fotógrafa era o quê? Esse foi meu curso de fotografia. A Vânia Papa colocou a gente para pentear cabelo de criança. Ah, eu sou especialista, né? Trocar roupa de criança. Por quê? Eu falo assim, gente, porque eu cresci num lote que nascia criança todo ano. Então eu cuidava das crianças, então eu trocava a roupa das crianças rapidinho. Eu penteava o cabelo da Vívia, entendeu? Eu arrumava o meu próprio cabelo. Então, assim, eu sou muito jeitosa. Essa foi a primeira dica, a primeira aula de fotografia foi saber se você sabe pentear o cabelo, foi saber se você tem jeito com criança. Passei de cara, né? Porque no lote lá de casa nascia uma criança por ano, troco de roupa de criança rapidinho, eu tenho jeito com criança, eu pentei o cabelo de criança. Aí, muitas foram eliminadas aí, porque não sabe, eu limpo catarro, porque a criança quando chega, eu não posso fotografar uma criança com catarrenta, eu tenho que saber limpar o narizinho da criança, não, mas o bebê, ele chora muito, entendeu? Então, assim, essa foi a primeira etapa do curso, ter um jeito com a criança, né? Arrumar o cabelinho, limpar o rostinho, tirar o catarrinho,
né? Brincar, tirar o sorriso da criança, levantar o cabelo da menina para realçar, jogar para um lado, jogar para o outro, colocar a florzinha. Ali muitas já nem passaram, porque não tem jeito nenhum com criança. A segunda etapa foi se a pessoa sabia enquadrar, ter noção de enquadramento de 3x4, porque a fotografia ela tem que ter um céuzinho, ela tem que ter um distanciamento do peito. Aí você vai, se você tem noção de enquadramento, você não pode ficar aqui, ó, tá vendo? O seu personagem, você tem que ser, o assunto, ele tem que estar centralizado, entendeu? Não pode cortar o pé, a perna, você de corpo inteiro, fica feio cortar. Então você já tem que pôr na pose, ajeitar. Então a fotografia, é isso. A fotografia ela tem que ter enquadramento. O curso é esse, jeito com a criança. Se você tem noção de enquadramento, se você tem noção de foco, uma foto, você tem que enxergar bem. Tinha amigas lá que às vezes nem enxergava bem, eu enxergava muito bem na época, né? E ainda, além de enxergar bem, a objetiva você tinha que centralizar com a boca. Aí depois dessa aula de enquadramento e foco, que vem a aula de colocar o filme na máquina e tirar, entendeu? E essas dicasinhas eu já saí na frente, entendeu? Trocar rapidinho e ser rápida em tudo. Você tem que ser rápida em tudo. Passei. Eu passei. Eu tenho as fotografias, né, das minhas amigas. Elas levaram as fotos. Passei por quê? As fotos das minhas amigas ficaram lindas, maravilhosas, porque eu ajeitei o cabelo delas, ficaram tudo enquadrado, tudo focado, e as minhas fotos ficaram ruins, entendeu? Passei no curso. Então, aí a Maria foi... Então, naquele mês que eu aprendi a fotografar, eu era recepcionista. Recepcionista fazia a ficha, né? Ficava cuidando, enquanto a fotógrafa fotografava, ajeitava o estúdio, ficava dando assistência para a fotógrafa, né? Então, naquele primeiro mês eu aprendi tudo, né? Que a recepcionista tem que fazer, preencher aquela ficha da mãe, né? Com os documentos, e fiz o curso de fotografia. E quando ela saiu para ganhar neném, eu já assumi aquele estúdio, sabe? E foi aí que eu assumi e eu ganhava 2%. Foi assim, eu ganhava 2% de tudo que fizesse. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com esses 2%? Eu fotografei o mês inteirinho. Era aquele estúdio ali na Rua Guarani. Guarani? Era na Guarani. Aquele estúdio lotado de criança, fazia fila. Engraçado que lá, olha só como é que o mundo... Lá, em frente ao estúdio, tinha até o ônibus Petrolândia, sabe? Que é aqui em Contagem. Eu lembro que em frente ao estúdio, aquela fila enorme. Aí tinha um ônibus assim, Petrolândia. Aí fila de ônibus. Aí eu pensava assim, esse bairro é tão longe, esse bairro é o fim do mundo. E naquele estúdio ali, Guarani, quem diria que depois de anos e anos, eu fui parar no Petrolândia depois, né? O mundo vai dando a volta, né? Eu fui parar no Petrolândia, o ponto final dele era em frente ao Sonora da Rua Guarani. E ali tinha assim, agenda cheia. E eu era muito rápida, trocava
A mãe é muito malinha com o bebê, né? Eu não, ó, trocava rapidinho a criança e limpava o rostinho, tirava o catarrinho e penteava o cabelo e fazia o lacinho, colocava a florzinha. E fotografei muitas crianças naquele mês. Meu segundo mês de sonora, meu primeiro mês de fotógrafa. Gente, primeiro mês eu ganhei um salário. No dia do pagamento do segundo mês, eu ganhava 2%. Então, a supervisora logo foi falando, quanto mais você fotografar, quanto melhor ficar as fotos, quanto mais a mãe comprar, você só vai ganhar comissão se a mãe comprar a fotografia. Aí você vai ganhar. Então, tudo que eu fotografava, vendia. Aí eu fui receber o meu segundo pagamento. Na hora que eu chego na sala para receber o meu pagamento, gente, 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Meu Deus, que isto? Sabe? Tanto me salvou. Salvou, tipo assim, Deus foi bom demais pra mim. Sabe? Me salvou. Então, assim, foi de Deus pra minha vida. Eu tava triste porque eu não tinha passado no vestibular. E não tinha condições de fazer um cursinho. Entendeu? Porque a escola pra mim foi tudo, né? Enquanto eu estudava o primeiro grau, o segundo grau, eu me ocupava meu tempo. Porque olha, na escola, eu estudei, né? Tem história de todo lugar, mas no Tiradentes, depois eu tenho que contar a história do Tiradentes, como que eu entrei lá. O comandante até falava, porque ela era de filho de militar, e eu não era filho de militar. Ele até falava, a menina que mais usufrui do colégio militar é a Simone, porque eu participava de tudo, entendeu? Lá eu comia, nos 3 turnos, que eu chegava cedo, depois eu vou contar a minha história. Eu desfilava na Afonso Pena, eu tinha natação, tinha dentista, tinha médico, tinha biblioteca. Então, assim, o colégio Tiradentes, então, me ocupava. Foi tudo para mim. E eu precisava, eu trabalhava também. Estamos com problemas. Eu vou ter que fechar e começar. Eu vou fechar e começar de novo, porque deu algum probleminha.